Graça e paz, irmãos. Tudo bem aí? Vivos? Aleluia, né? Só as duas lindas aqui que estão vivas? Espera aí, gente, eu vou dar tempo para vocês pensarem um pouquinho. Vou colocar aqui meu cronômetro, porque senão, já sabe, né? Vamos lá, quem está vivo aí, dê um glória a Deus. Sabe por quê, irmãos? Porque os mortos não podem louvar a Deus, e a gente sabe disso, né? Então, assim, às vezes você está aí um pouquinho assim, daquele desânimo, um pouquinho, sei lá, né? Às vezes a cabeça da gente dá uma devagada. Então, vamos lá, de novo. Vou contar de 1 até 3. E quem está vivo vai dar um brado de vitória. Mas nesse brado seu vai sair tanta unção que até o inferno vai ser abalado. Quem crê nisso, diga amém. Então, vamos lá, 1, 2, 3 e... Aleluia, aplauda Jesus, oh glória, aleluia. O nosso Deus é um Deus de vivos, o nosso Deus é um Deus que trouxe vida para nós e vida abundante. Fale para o seu irmão assim: Deus quer falar com você hoje, querido. Então fica ligado aí, fica atento, amém? Amados, nós temos trabalhado nesses dias, assim, eu tenho falado muito comigo, e às vezes eu não sei com você, mas às vezes Deus é um pouco insistente comigo com algumas coisas e eu prefiro obedecer. Deus tem falado comigo muito sobre a oração do Pai Nosso, e eu percebo o quanto que a gente não sabe orar, sabe, irmãos? O quanto que eu não sei orar, sabe, Jacques? Quanto eu preciso de aprender com essa oração. Porque se Jesus nos deixou essa oração, é porque Ele quer que a gente aprenda. Amém? E eu já falei aqui, e eu queria que isso ficasse intrínseco dentro de cada um, que os discípulos passaram ali 3 anos com Jesus, mas você nunca vai ver escrito nas Sagradas Escrituras os discípulos pedindo para Jesus ensiná-los a pregar, adorar, ministrar ou fazer qualquer outra coisa. Mas os discípulos chegaram em Lucas e falaram com Jesus: ensina-nos a orar. Ensina-nos a orar. Certamente eu acredito que os discípulos, eles viam que Jesus saía. Jesus de repente estava com eles, e aí Jesus saía para os lugares desertos e Jesus voltava diferente. Porque quando a gente passa um tempo na presença do Pai, a gente volta diferente. Sim ou não, irmãos? Quem aqui já passou um tempo na presença do Senhor e de repente as pessoas viram e falam: nossa, você está diferente, né? Já teve momentos assim. Eu lembro do presbítero José chegar e falar: bispa, você está diferente, eu vi um brilho diferente no seu rosto. Mal sabia ele que eu estava diante da presença do Senhor. Então, irmãos, eu acredito que quando Jesus chegava, os discípulos ficavam: uau, que é isso? Eu quero isso, eu quero desfrutar disso. E eles falaram com o Senhor: ensina-nos a orar. E foi daí que surgiu a oração do Pai Nosso. E aí Jesus disse assim: olha, quando orar ao Pai, tem uma série de coisas antes, ali em Mateus capítulo 6, que um dia, se Deus quiser, eu falo com vocês sobre, mas sobre a oração, Jesus falou: quando forem orar, orareis assim, a partir do versículo 9: Pai nosso, santificado, venha a nós, seja feita, assim na terra, o pão nosso, nos dai. Então repita comigo: o pão nosso de cada dia nos dai hoje. Você aprendeu isso, quem não sabe orar o Pai Nosso, né? Agora você vai levantar a sua mão para o céu em forma de oração e vai falar com o Senhor: o pão nosso de cada dia nos dai hoje. 1, 2, 3 e... Amém? Essa é a sua oração hoje. Amém? Queridos, olha só. Nós sabemos que o Pai Nosso é uma oração linda e também é uma oração poderosa, né? E Jesus, ele deixou essa oração
para todos nós. E na primeira parte dessa oração, quem já veio aqui ou que assistiu na live, na última a gente não teve live, perdeu quem não veio, sinto muito por isso. Mas o que é que nós trabalhamos na primeira parte da oração do Pai Nosso? Nós trabalhamos 4 pontos que trata da causa de Deus, que foi sua paternidade, quando nós dizemos seu nome, quando diz santificado seja o seu reino, quando dizemos venha a nós o teu, e sua vontade, quando dizemos seja feita a sua, assim na terra como no céu. Nós aprendemos que Ele é Pai. Os homens começaram a levantar. Minha voz está muito alta aí? Se tiver, abaixa aí, meninos. Então nós aprendemos que Deus é Pai, que Ele tem um nome que é santo, que é digno de ser reverenciado, que é digno de ser honrado, que é digno de ser enaltecido e que é digno de ser divulgado. E que o nome dele é divulgado, é santificado através do nosso comportamento, do nosso testemunho. Amém, irmãos? Não vou ficar nisso aqui não, viu? Também aprendemos que Ele tem um reino e que também tem uma vontade. Ele tem um reino e Ele tem uma vontade. E a vontade dele é o quê? Quantos querem a vontade de Deus para suas vidas? Fala assim, eu quero a vontade de Deus. Então, para entrar nessa segunda parte do Pai Nosso, eu queria que agora você curvasse a sua cabeça, colocasse a mão no seu coração, amém? E falasse com o Senhor, Senhor, me ensina a orar. Fala como os discípulos, Senhor, me ensina como orar, porque eu quero aprender agora com o Senhor. Eu quero aprender, Jesus. Deus, eu coloco cada um aqui, Senhor, diante de Ti. Senhor, o Senhor conhece, Pai, cada realidade, cada vida. O Senhor sabe como nós nos apresentamos diante de Ti, Senhor. E eu oro, Pai, para que as nossas palavras não sejam, a nossa oração não sejam palavras lançadas no ar, porque nós queremos combater o bom combate, Senhor. Nós queremos ser ouvidos pelo Senhor. E nós queremos, Pai, no último dia, Pai, ouvir que nós somos conhecidos do Senhor, que o Senhor nos conhece, Pai, porque nós passamos tempo contigo. Meu Deus, e como os teus discípulos, Pai, pediram para o Senhor, ensina-nos a orar. Hoje, nós pedimos mais uma vez a Ti, ensina-nos a orar. Tira, Jesus, toda inquietação deste lugar. Tira, Jesus, toda perturbação. Tira, Senhor, em nome de Jesus, Pai, todo sentimento. Em nome de Jesus, Pai, se tem alguém aqui hoje enfermo, Senhor, eu creio que vai acontecer curas neste lugar. Eu creio, Jesus, que curas já estão acontecendo, Senhor. Que haja, Jesus, um liberar de entendimento, uma liberação da Tua graça neste lugar, em nome de Jesus. Quem concorda comigo, diga amém. Então, queridos, a primeira parte do Pai Nosso trata da causa de Deus. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome, venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade. A segunda parte do Pai Nosso trata da causa do homem. E hoje nós vamos falar dessa segunda parte, ou seja, do pão nosso de cada dia. Olha só, a causa do homem é o pão nosso de cada dia, o perdão também é uma causa do homem, a tentação também é uma causa do homem, e o mal, quando a gente fala livra-nos do mal, também é uma causa do homem, né? Então, assim, para entrar nessa segunda parte do Pai Nosso, nós aprendemos que o que tem que vir em primeiro lugar é a causa de Deus. Entenderam, irmãos? Então, em uma oração, primeiro vem a causa de Deus, né? E depois as necessidades do homem. E esse é um princípio bíblico que precisa ser obedecido, pois quem obedece é abençoado. Mateus capítulo 6, versículo 33 diz: buscar em primeiro lugar e a sua justiça. E o que é que vai ser acrescentado? As demais coisas serão acrescentadas. Com isso nós entendemos que é um princípio que primeiro vem as coisas de Deus, depois as coisas do homem. Muita gente está invertendo essa ordem, está buscando em primeiro lugar as coisas do homem, as coisas da terra. E por isso sua vida está uma bagunça.
E por isso a sua vida está uma catástrofe. E por isso as coisas não têm ido bem. Porque tais pessoas têm priorizado, têm colocado primeiro as coisas da terra. Quando na oração do Pai Nosso nós aprendemos que primeiro vem as coisas de Deus. E aí está o princípio, Mateus 6,33, que nós devemos buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas nos serão. Então, não inverta essa ordem. Fale para o seu irmão, não inverta essa ordem, querido. Sabe por quê, querido? Porque Deus não aceita ser o segundo lugar na sua vida. Deus não aceita. Irmãos, é uma linha tão fina, nós somos desafiados muitas vezes. Por exemplo, quem está... Primeiro, um filho primeiro, se ele não vigiar, ele idolatra os pais. Tem filho que é uma coisa com os pais, que só a graça de Deus, né? Tem pais também, que se não vigiar, acaba idolatrando os filhos. Coloca os filhos acima de Deus, acima da vontade de Deus. Ei, calma. Os teus filhos são de Deus, você só é um instrumentinho aí na mão dele. Instrumentinho desse tamanhozinho, né? Tem pessoas que começam a namorar, fica apaixonada. O olhinho fica de coração, assim, de emoji. Aí pronto, Deus já não é mais o primeiro lugar. Casou, pronto, acabou. Casei, Senhor, não posso mais ir. Adquiri umas juntas de bois. Senhor, estou abrindo um negócio muito grande. Para. Jesus, ele precisa ser o primeiro lugar na sua vida. Jesus não aceita ser o segundo lugar na tua vida. E digo mais, se tem alguma coisa que está ocupando o primeiro lugar na tua vida, pega e joga fora. Porque Deus precisa ser o primeiro lugar na sua vida. Fala isso para o seu irmão. Pergunta para ele, você entendeu? Que a legenda? Que a minha voz ecoando aí. Priorizar Deus significa priorizar a sua vontade acima de tudo e de todos. Aqui, ó, eu estou jogando fora alguma coisa e a pessoa vem trazer para mim. Isso é profético, irmãos. Tá entendendo? Estou jogando aí, representa a Isabela. Pega, André. Não estou jogando fora não, hein, bicho? Minha filha sempre será. Irmãos, olha aqui, priorizar Deus e as coisas de Deus significa que Deus precisa estar acima de tudo e de todos. Bispa, eu priorizo Deus. A pergunta é, quanto tempo do seu dia você investe em comunhão com Deus? Quanto tempo do seu dia você investe em cumprir a vontade de Deus? Porque o que você valoriza é exatamente o que você prioriza. Ah, agora eu vou estudar. Irmãos, deixa eu falar uma coisa para vocês. Eu passei 5 anos em uma universidade. Os tempos que eu tinha, assim a gente fica tão bitolado, porque Deus é Deus, irmãos. O tempo que eu tinha, assim, dos intervalos de uma aula para outra, eu ficava lendo a Bíblia, eu parecia maluca. Eu estudei na Universidade Católica, irmãos. Eu pegava as pessoas e eu levava para dentro da capela para pregar Jesus. Nós ganhamos, né? Cadê a evangelista Marcela? Um jovem para Jesus, hoje ele toca ali no Núcleo da Fé. Sabe, um jovem que tem um testemunho tremendo. Sabe, Deus, irmãos, onde a gente for, a gente precisa carregar essa presença, priorizar Ele. Eu estava em uma universidade onde ali falava o tempo todo de corpo, mas eu não podia me esquecer, sabe, que existe um Deus, um Senhor, um Salvador, Jesus Cristo, sabe, um Deus que se preocupa com o homem num todo, não somente no corpo, mas Deus se preocupa com o homem na totalidade, porque o homem é um ser trino, o homem é um corpo, é um espírito que tem uma alma e habita no corpo. Uma faculdade, irmãos, de educação física vai falar muito do corpo, mas eu estava ali constantemente me lembrando que Jesus Cristo quer habitar no homem, que Ele transforma, que Ele muda, que Ele cura, que Ele muda a sorte, irmãos. Pessoas ali falavam aquele tanto de coisa, porque tem que fazer a dieta, porque tem que fazer o exercício assim, e o Senhor só falando assim, jejua.
sua cabeça vai ficar boa, seu corpo vai responder bem. Sabe, irmãos, eu não estou falando contra a atividade física não, porque eu faço. Eu preciso, todos nós precisamos movimentar. Sabe por que Deus fez você com articulação, com músculo? Porque você precisa se movimentar. Você está vivo. Quem está vivo se movimenta. Jesus subia no monte. Jesus, ele não ficava parado como um morto. Jesus se movimentava. Tem gente que está ficando enferrujado, paralisado, porque morre de preguiça, porque não se levanta e vai ganhando peso e vai adoecendo. E Jesus fala: eu não tenho nada a ver com isso. Eita. Fala para o seu irmão assim: levanta-te. Irmãos, desculpa aí, viu? Eu não tenho que falar. Eu não planejei nada disso aqui não, irmãos. Desculpa aí. Irmãos, eu te desafio nessa noite a buscar em primeiro lugar o reino de Deus. Porque aí, irmãos, você não vai precisar correr atrás das bênçãos, porque elas virão e te alcançarão. Hoje, nós vamos meditar na quinta frase da oração do Pai Nosso. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Quando nós oramos, o pão nosso de cada dia nos dai hoje, Jesus está nos mostrando que Ele está interessado em nossas vidas. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Ele está dizendo: eu me preocupo com você. Ele está mostrando que Ele se preocupa em suprir as nossas necessidades. Ele está mostrando que Ele se preocupa em tudo que viermos realizar. Existem algumas lições, queridos, importantes sobre essa quinta frase do Pai Nosso, que é o pão nosso de cada dia nos dai hoje. E hoje nós iremos meditar nessas lições. Primeiro, precisamos saber o que é o pão. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. A pergunta é: o que é o pão? O pão nosso, queridos, é tudo aquilo que é necessário para sobrevivermos. São coisas que precisamos todos os dias. O que você precisa todo dia? É aquilo que é indispensável para os nossos dias, como comida, bebida, roupa, moradia. Isso é o pão de cada dia. E é exatamente isso que Jesus está falando. Totalmente diferente da teologia da prosperidade, que diz que se você não é rico, é porque você não é um bom cristão. Diferente da teologia da prosperidade, que diz que se você não é rico, é porque você não tem fé. Ou talvez porque você esteja debaixo de maldição. Querido, isso é um ensinamento diabolicamente mentiroso. Fuja destes ensinos mentirosos, desses ensinos perigosos. Deus tem uma promessa para todos aqueles que são filhos de Deus. Salmo 37, versículo 25, o salmista diz: fui moço e agora sou velho, contudo nunca vi um justo desamparado, nem a sua descendência mendigar. Existe essa promessa para a sua vida. Você não vai mendigar o pão. Você não vai mendigar o pão. Eu diria: fui moço e estou ficando velha. Contudo eu, bispa Deuseni, nunca vi um justo desamparado, nem jamais a sua descendência mendigar o pão. Porque o nosso Deus é um Deus de promessas, e Ele vela em cumprir suas promessas. Ele faz, Ele movimenta os céus e a terra. Ele cria uma estratégia aqui, outra acolá. Ele cria uma ação social na igreja. Ele movimenta um povo aqui, outra ali. Mas o justo não é desamparado, e nem a sua descendência mendiga o pão. Irmãos, que coisa extraordinária que nós vivemos na pandemia. Nunca vi coisa tal em lugar algum. Uma igreja desse tamanho, irmãos, Deus nos abençoou, Deus nos prosperou de tal forma, irmãos, que nós conseguimos doar toneladas e mais toneladas de cestas básicas. E não eram só cestas básicas, irmãos, e quanto mais nós doávamos, mais chegava a doação. Nós doamos frango, doamos ovos, doamos brinquedos, doamos até aquilo que a gente nem aprova, salgadinho,
essas coisinhas aí, assim, sabe, irmãos? Mas Deus nos fez prosperar. E nós fomos abençoando. E os brinquedos, irmãos, eram brinquedos caros. Brinquedos de marca que a gente passava para as nossas crianças. Sabe o que é isso, irmãos? Deus abençoando o celeiro da sua igreja. Para que o justo não venha mendigar o pão. Irmãos, nós orávamos todos os dias. Meu Deus, que nenhum venha se perder. Meu Deus, que nenhum venha morrer nessa pandemia. Irmãos, nós perdemos tantas pessoas queridas, mas para a glória de Deus, nenhum dos nossos se perderam. Irmãos, era constante oração e constante provisão, porque, irmãos, fui moço e estou ficando velha, mas nunca vi um justo desamparado, nem a sua descendência mendigar o pão. Pode aplaudir a Jesus. Oh, aleluia, glória a Deus. Ah, bispa, mas você está falando isso, você tem um carro zero. Agora, irmãos, eu tenho, para a glória de Deus. Você não sabe, mas primeiro carrinho foi uma Marajó. Depois, um Chevette. Depois, um Gol. Foi? Gol. Um Golzinho. O carrinho mais bonitinho que a gente... Feio, né? Não, para hoje, né, filha? Depois tivemos uma Kombi. O nome da Kombi era Quão Bom e Quão Suave era que os irmãos vivam em união. Irmãos, a gente enchia de gente. Quantas vezes a gente empurrou essa Kombi? Quantas vezes a gasolina acabava? Quem se lembra disso aqui? Aí agora vem a língua fraudulenta do inferno, que não conhece o contexto, fala, mas cada um tem um carro, tem mesmo, irmão. Você não sabe o que a gente passou. Você não sabe o que a gente passou. Você não sabe. Então, sabe o que acontece? Coloca a língua dentro da boca e fica quieto. Você da live, porque as ovelhas aqui entendem o que eu estou falando. Porque tem gente que, não vou naquela igreja, porque todo mundo da família temos mesmo. E a gente vai ter todo mundo, vamos ter, irmão. Sabe por quê? Porque é promessa do Senhor. Porque nós somos provados e aprovados por Deus. Porque Deus está provando pessoas aqui. E para de ser reprovado. Porque quando você reprova, você vai fazer a prova de novo. Irmãos, eu falo isso para a glória de Deus. Porque a gente deu trabalho para Deus. A gente reclamava, a gente chorava, a gente murmurava. Enchia o carro de gente. Tem gente que falava que o nosso carro era a Arca de Noé. Mas vencemos, irmãos, para a glória de Deus. Deus tem vitória para você. Fala para o seu irmão, Deus tem vitória para a sua vida. Creia. Creia. Sabe, irmãos, tem muita gente que não vive a promessa de Deus porque deixou de crer. Porque é tomado por uma inveja que, como diz Provérbios, que corrói como câncer, que fala assim, a promessa é só para ele, não é para mim. Beleza, a promessa é para mim mesmo, eu creio e vivo. Se aproprie, tome posse e fala, é meu. Eu vou viver o que Deus falou sobre mim, ponto final. Quem vai tomar posse aí, dê um glória a Deus. Quem vai tomar posse aí, fala, eu recebo em nome de Jesus, aleluias. Glória a Deus. Queridos, o pão também o pão, diferente da teologia da prosperidade, é o suprimento que Deus tem para nós. E guarda isso no seu coração, querido. Guarde essa promessa do salmista. Fui moço e hoje sou velho. Contudo, nunca vi um justo desamparado, nem a sua descendência. Deus vai sempre suprir a sua vida, sempre vai sustentar você. Impressionante. Irmãos, eu já vivi cada coisa. Está aqui minha cunhada que pode testificar disso. Meu casamento. Minha cunhada, ela fez o bolo do meu casamento. Lindo e delicioso. E é de geração em geração, hein? Será que vai fazer o bolo da minha neta? Porque fez da minha filha também. E a gente fez tanto salgado, lembra, cunhada? Era eu ajudando ela. Irmãos, meu casamento do meu esposo, Deus nos deu tudo.
Sabe o que é tudo? Tudo. Eu estou falando para vocês aqui que quando a gente noivou, o bispo, ele trabalhava de segurança, não era? Foi mandado embora. A gente noivou, ele foi mandado embora. E agora? E agora Deus vai fazer acontecer. Deus tem algo profundo contigo. Irmãos, e Deus fez, Deus moveu. Alguém falou, na minha época não era esses buffet aí chique não, tá, gente? Na minha época era, eu vou dar os docinhos. Aí minha cunhada, eu vou dar o bolo. Eu vou dar os salgados. Aí a minha cunhada, a outra cunhada, eu vou dar o vestido de noiva. Aí, eu vou ajudar assim na viagem. Aí eu vou comprar a cama para você. Tudo, tudo, tudo. Sabe o que é tudo? As fotos. A gente ganhou tudo. E assim foi, 3 meses de casada, engravidei da minha princesa. Linda. Irmãos, eu nunca entrei, grávida da Isabela, em uma lojinha para comprar um pijaminha que fosse. Vocês acreditam nisso? Porque a gente que é mulher, a gente sonha com essas coisas, né? Tipo assim, vou lá, vou comprar o lacinho. Minha filha, ela foi tipo, sabe filho de rico? Tudo do bom e do melhor. Tudo. Eu me lembro que eu ganhei a Isabela lá no hospital de Ceilândia, irmãos. Aí, depois que eu ganhei, eu fui colocada numa sala assim que tinha 8 mulheres. Aí, o que acontece? 8 mulheres. Na hora da visita, todo mundo saía lá das mulheres para ir ver meu bolinho de carne cabeludo. Ela toda bonitinha, com lacinho no cabelo, todo mundo já via aquela menina com a cara da riqueza. Irmãos, Deus nunca deixou faltar nada para essa pessoa. E sabe o que é um testemunho legal? Hoje você vai numa loja, você fala assim, eu vou dar como é que fala, gente? O kit de berço todo. Só que na minha época, parece que tem muito tempo, né? Mas as coisas evoluíram muito rápido. Na minha época não era assim, você falava assim, me dá um protetor de berço no chá de fralda, me dá um protetor de berço, me dá um edredom, me dá um lençol, no convitinho. Um kit completo era coisa muito cara. Gente, vocês acreditam que sem combinar nós ganhamos o kit completo do mesmo tecido de pessoas diferentes? Sabe por que isso, irmãos? Porque Deus cuida dos seus. Sabe por que isso, irmãos? Porque a gente já se doou, se entregou para Deus e para as coisas de Deus, e Deus foi acrescentando, Deus foi provendo, Deus foi movendo. E eu não posso ficar falando aqui só de nós, que eu poderia falar também do que Deus fez e faz na vida do Caleb, sabe? Mas irmãos, quando você se entrega, quando você prioriza Deus, Deus se compromete em te respaldar, em te abençoar, em te enviar, em te acrescentar, em não te deixar faltar nada. Teu casamento, Deus fez tudo, Isabela e André. Quantos foram no casamento deles aqui? Sabe quem fez, irmãos, aquele casamento? Foi Deus. Deus movimentou os céus e a terra, porque Deus faz. Eu quero te falar que Deus vai fazer isso na tua vida. Eu quero te falar que se você, querido, entender que primeiro é as coisas de Deus, Deus vai mover os céus e a terra para te abençoar. E existe, querido, mudando aqui, existe alguns tipos de fome. Nós queremos que Deus, pão nosso de cada dia nos dá hoje, Deus supre as nossas necessidades. E eu falo para você que quer casar, peça para Deus o jeito que você quer o seu casamento, que Deus vai te dar. Diante das aflições, eu me lembro que a Isabela falou assim para mim, não, mãe, vamos deixar a gente casa só no civil. Eu falei, epa, jamais, Deus vai fazer. E Deus fez, não fez, Isabela? Irmãos, esses meninos estavam sem geladeira. Lembra? E eu falei, vocês vão ganhar essa geladeira. Em poucos minutos alguém fez uma oferta. Um dia antes do casamento. Essa aflição. Depois, outra pessoa fez outra oferta que completou certinho e deu a geladeira. Porque Deus faz.
Às vezes você fica assim, Deus é de acordo com a tua fé. Se você ficar assim, eu quero assim, assim, vai ser assim, assim. Mas se você crer, Deus vai fazer. Sabe, porque Deus ama casamentos, Deus ama famílias, Deus investe, Deus faz. Você está achando que o diabo odeia família, odeia casamento, investe, trabalha contra. Mas você tem um Deus que cuida de você. E Deus vai fazer. Receba essa palavra em nome de Jesus. E todos nós temos pelo menos 3 tipos de fome. Primeiro é a fome física. Temos a fome emocional e a fome espiritual. A fome física é a fome de pão. Quem aqui está com fome? Daqui a pouco tem Santa Ceia. Tudo certo. Amém? E olha só. A fome emocional é a fome da alma. É a fome que a gente tem de ter os nossos desejos, os nossos sentimentos, a nossa vontade realizada. E temos a fome espiritual, que é a fome de Deus. O ser humano, ele vive com fome. E pode ser que alguém aqui hoje seja com algum tipo de fome. Como alguns aqui já disseram que está com fome física. Ou talvez alguns estejam com fome emocional. Ou até mesmo fome espiritual. E muitas das vezes uma fome está associada a outra. Às vezes a fome física vem da fome emocional que a pessoa está. Às vezes a pessoa está ansiosa, ela começa a sentir fome e comer desenfreadamente. Às vezes a fome emocional vem de uma fome espiritual. Porque existe um vazio dentro do homem que só cabe Deus. E aí você tenta preencher de diversas formas. Mas só Deus pode preencher. E Jesus, querido, ele leva muito a sério essa questão da fome. Tanto que 2 vezes ele realizou o milagre da multiplicação dos pães. Porque ele leva a sério a questão fome. Jesus disse para os seus discípulos em Mateus capítulo 14, versículo 6. Na parte B. Dai-lhes vós de comer. Quando aquela multidão estava ali perante o Senhor. Mateus, se os meninos quiserem colocar aqui. Marley, Mateus 14, versículo 16, na parte B. Jesus vira para os discípulos e fala assim, dai-lhes vós de comer. Ou seja, Jesus estava dizendo, vocês são responsáveis em saciar a fome das pessoas. Quantos discípulos de Jesus nós temos aqui? Jesus está te dizendo hoje, vocês são responsáveis de matar a fome das pessoas. Quem tem entendimento vai entender o que o Senhor está falando. O problema, querida, é que a fome daquelas pessoas não era apenas uma fome física. Tinha gente ali com uma fome emocional. Tinha gente ali machucada, deprimida, com o coração quebrado, com o coração ferido, dilacerado. Mas também naquela multidão tinha muita gente com fome espiritual, com fome de salvação, com fome da graça libertadora, com fome, querido, necessitando ali da misericórdia divina. Então, no milagre da multiplicação dos pães, vemos que não foi só uma experiência de suprir uma fome física, pois ali tinha pessoas com fome emocional e também com fome espiritual. E quando Jesus diz o pão nosso de cada dia nos dai hoje, Ele está falando de um pão que sacia as necessidades mais profundas que nós temos. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Somente Ele pode suprir as necessidades mais profundas que você tem. Existe uma fome, queridos, dentro de nós que só Deus pode preencher. Muitos de nós talvez nem realizamos esse tipo de oração do Pai Nosso, quando dizemos o pão nosso de cada dia nos dai hoje, porque facilmente temos acesso ao pão. Talvez tem muito tempo que você não faz essa oração, porque não te falta o pão. Porque a tua mesa é farta de pão. Mas nós precisamos nos lembrar que se Deus não nos abençoar, não teremos nossas necessidades supridas. Quem supre as tuas necessidades não é o sistema, não é o governo, não é o teu trabalho, não é o teu marido, não é a tua esposa, não é o teu pai, não é a tua mãe. Quem supre as tuas necessidades é Deus. Bate em nome do teu irmão e fala assim, entendeu?
Está entendendo? Para de colocar expectativas em homens. Para de colocar expectativa em pessoas. Tem gente que casa e acha que vai resolver todos os seus problemas. Quem vai suprir o teu interior é Deus. Por que você quer casar? Porque eu quero ser feliz. Não vai ser. Você precisa ser feliz para depois casar. Quem te dá alegria é Jesus. O que é o reino de Deus mesmo? Paz, justiça e gozo, alegria no Espírito Santo. É sobre isso, irmãos. Queria um marido rico. Para quê, Tulemada? Não, mas tem gente que acha que o dinheiro vai resolver os seus problemas. Ei, junto com o dinheiro vem uma série de problemas. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Supra, Senhor, as minhas necessidades diárias. Ele está falando de um pão que sacia as necessidades mais profundas que nós temos. Querido, nós precisamos entender que é o Senhor que nos enche de força para conquistarmos. É Ele que nos dá saúde para andarmos com disposição, para alcançarmos as suas promessas. Orar o Pai Nosso é entender que o nosso pão diário vem do Senhor e de mais ninguém. O teu pão diário vem do Senhor. E olha só, amados, precisamos de humildade para reconhecer que o nosso sustento vem do Senhor. Eu que não trabalho não para ver. Você trabalhar, Deus te acorda, Deus soprou vida em você. E eu falo muito isso. Porque tem muita gente amanhã, irmãos, que não vai nem acordar. Mas você vai. Porque Deus tem coisas para você fazer nessa terra. Que não acabou ainda. Amém, irmãos? Então nós precisamos de humildade para reconhecer que o nosso sustento, que a porta aberta, a disposição para trabalhar, a nossa saúde vem de quem? Vem do Senhor. E ai de nós, queridos, se não for o Senhor em nossas vidas. Ai. A segunda lição que precisamos saber sobre o pão nosso de cada dia nos dai hoje é que porque o pão é nosso. O pão nosso. Interessante que Jesus nos ensina a orar pelo pão nosso. Repita comigo, pão nosso. Agora olha para a tua direita e para a tua esquerda. Olha para trás e para frente. Entendeu? Entendeu o que é a legenda aqui? É pão nosso. É nosso. Não é pão meu. O pão meu de cada dia me dai hoje. É sobre isso? É o quê? O pão nosso. Fala para o seu irmão, o pão é nosso. Deixa o Espírito Santo revelar aí o mistério. É nosso. A primeira revelação surgiu dali. Tem mais revelação aí? O pão é nosso. Vai ter libertação de egoísmo aqui hoje. Espírito de egoísmo. Começar a se entortar aí. Espírito de avareza. O pão é nosso. Fala para você mesmo, o pão é nosso. Querido, aqui o Senhor está nos ensinando a repartir. Aqui o Senhor está nos ensinando a dividir. Aqui o Senhor está nos ensinando a sermos generosos. Irmãos, Deus tem nos dado em abundância, sim ou não? Deus tem nos dado em abundância para nós repartirmos com os nossos irmãos. Este pão foi dado por Deus para que você seja um instrumento para saciar a fome de muitas outras pessoas. Alguém entende o que eu estou dizendo? Coloca aí Isaías 58, 7. Na parte B. Isso aí está falando do verdadeiro jejum. Leia aí para mim.
Por favor, David. Ora, não é partilhar o teu alimento com o faminto, abrigar o pobre e desamparado, vestir o nu e sem teto que encontraste, e não recusar tua ajuda ao próximo? Entenderam, irmãos? Olha só, isso está falando do verdadeiro jejum. Verdadeiro é o quê? Alimentar quem está precisando. Lucas 16:19, coloque aí. Não precisa colocar não. Precisa não. Lucas 16:19, depois vocês conferem em casa. Jesus, ele conta a parábola do rico e de Lázaro, que vivia... do rico e do Lázaro. Lázaro, ele era um mendigo que vivia ali na porta de um rico que o desprezava. E a pergunta que fazemos nessa parábola é: como podemos comer em paz vendo Lázaro nessa situação? Preste atenção, irmãos. O rico e o Lázaro. Como que a gente pode comer em paz vendo Lázaro mendigando na nossa porta, pedindo pão? Que saco, toda hora vem bater na minha porta. Enquanto você tem, irmãos, oferte, dê. Porque o pão é de cada dia. Deus tem promessa de te suprir. Como podemos prosseguir indiferente? Como na parábola ali também do bom samaritano, em Lucas capítulo 10, versículo de 30 a 37. Quando um homem ali foi assaltado e foi deixado meio morto, primeiro passou o sacerdote de largo, indiferente. Depois passou o levita também de largo, indiferente. Como podemos permanecer indiferente diante dos necessitados, igreja do Deus vivo? E eu falo para vocês, irmãos, porque tanto o levita como o sacerdote eram pessoas que conheciam a lei, que conheciam a palavra, assim como você que está aqui conhece a graça salvadora de Jesus Cristo. Como podemos ficar bem diante de pessoas que estão padecendo de necessidades? Como podemos comer tranquilamente em nossa mesa, vendo Lázaro suplicando por um pouco de pão? Hoje, irmãos, o Espírito Santo nos convida a revermos nosso evangelho. Pois o pão não é meu. Fala para o teu irmão: o pão não é teu, queridinha. O pão é nosso. E eu digo mais: o Pai é nosso, mas o pão também é nosso. Porque tem gente que pede o carro para Deus, mas não quer carregar a gente pesada no seu carro. Vai estragar meu carro. Ô seu infrutuoso, quem te deu o carro foi Deus. Deus me dá um carro, não dá uma carona nunca. Não vai para o céu não, irmão. Irmãos, quando você entende que quando você faz alguma coisa para alguém, você está fazendo para Deus, e que você não está abençoando, mas você está sendo abençoado, a tua vida muda. Irmãos, quando você entende isso, você deixa de ser canguinha, miserável, escorpião no bolso. Você deixa, porque você entende que toda vez que você faz alguma coisa para alguém, Deus está te dando a oportunidade de você ser abençoado. O que Deus falou para Abraão? Se tu pôs uma, me abençoa. A música, abençoa-me. Me ajuda, Bela. O microfone aí, Deide, para ela. Faz-me prosperar em tua... Vem minha tenda ampliar. Não lembro. E de todas as dores. Me abençoa para quê? Fala para o teu irmão assim com o dedinho de profeta: o Pai é nosso, mas o pão também é nosso. E fala, seja mais ousado e fala assim: porque Deus me abençoou, eu vou te abençoar. É sério, irmãos. É sério, é porque o David aqui, ele é muito neopenteca, sabe? Ele me faz ir.
Deus nos abençoa para abençoarmos. Quantos estão sendo abençoados por Deus aqui? Se você está sendo abençoado, entenda, existe um motivo porque Deus te prospera. E hoje, Ele está quebrando neste lugar. Olha para mim, irmãos. Deus está quebrando neste lugar todo egoísmo. Deus está quebrando toda avareza na sua vida. Em nome de Jesus. Para que venhamos entender que o pão é nosso. O que nós temos recebido de Deus é também para satisfazer as necessidades de outras pessoas. E que você seja esse instrumento que Deus quer usar. Coloca aí, tia Marley, 2 Coríntios capítulo 9, versículo de 6 a 13. O David vai ler para mim. De 6 a 13. Lembrai-vos, aquele que pouco semeia, igualmente colherá pouco. Mas aquele que semeia com a generosidade, da mesma forma, colherá com fartura. Cada pessoa coopere conforme tiver proposto em seu coração, não com pesar ou por constrangimento, pois Deus ama o doador que contribui com alegria. Certo de que Deus é poderoso para fazer que toda a graça vos seja acrescentada, a fim de que em todas as áreas da vida, em todo o tempo, tendo todas as vossas necessidades satisfeitas, transbordeis em toda boa obra. Como está escrito, distribuiu, doou dos seus bens aos necessitados, a sua fidelidade será eternamente reconhecida. Aquele que oferta a semente ao que semeia e pão ao que tem fome, também vos suprirá e multiplicará a semente e fará desenvolver os frutos da vossa fidelidade. Sereis enriquecidos em todas as áreas de vossas vidas, a fim de que possais ser generosos em qualquer ocasião e, por nosso intermédio, a vossa boa vontade resulte em ações de graças a Deus. Porquanto, ao ministrar essa assistência, não apenas estáis suprindo as necessidades dos santos, mas semelhantemente promovendo o transbordamento de variedades, expressões de louvor e gratidão a Deus. Por intermédio dessa prova de verdadeiro serviço ministerial, muitos outros louvarão a Deus pela obediência que acompanha a vossa confissão do Evangelho de Cristo e pela generosidade do vosso coração em compartilhar vossos bens com eles e com todos os outros. Entenderam, irmãos? É a Bíblia. Não precisava nem pregar. Generosidade é coisa de Deus. Fala para o seu irmão assim, é Deus que te dá a semente para você semear. E olha só, aqueles que Deus tem dado muito, precisam aprender a repartir mais. Sendo canais de bênção, saciando as necessidades daqueles que estão ao nosso redor. Irmão, sabia que pode ter pessoa do seu lado que está precisando de ajuda? Sabia disso? Fala para o seu irmão assim, não seja indiferente. O sinal de que somos abençoados é quando abençoamos outros. Você não é abençoado, querido, quando a bênção chega até você, mas quando a partir de você, a bênção chega até outro. Entendeu? Quem não produz nada é um avarento. Quem não produz nada é um egoísta. Quem não produz nada é um consumidor. Quem não produz nada está vivendo a síndrome do mar morto. Só recebe, Por que mar morto? Porque só recebe e não dá nada. Vai estudar sobre isso depois. Deus não nos chamou para sermos consumidores, mas para sermos filhos de um Deus generoso, que manifesta o reino, que é a justiça no Espírito Santo. Então Jesus naquele dia dirá, Mateus 25, versículo 34 e 36, David, lê aí. 25, versículo 34 a 36. Olha o que Jesus vai dizer naquele dia, no grande dia, naquele dia. Entretanto, eu vos afirmo,
Não jureis de forma alguma. Não, Mateus 25, de 34 a 36. Então dirá o rei a todos que estiverem à sua direita: Vinde, abençoados de meu Pai, recebei como herança o reino, o qual vos foi preparado desde a fundação do mundo. Pois tive fome, e me destes de comer, tive sede, e me destes de beber, fui estrangeiro, e vós me acolhestes. Quando necessitei de roupas, vós me vestistes, estive enfermo, e vós me cuidastes, estive preso, e foste visitar-me. Agora, Então, versículo 40. Então o rei, esclarecendo-lhes, responderá: Com toda a certeza vos asseguro que, sempre que o fizestes para algum destes meus irmãos, mesmo que ao menor deles, a mim o fizestes. Entenderam, irmãos? Irmãos, tem uma área ali de Samambaia Norte que a gente senta para lanchar depois do culto, que é muito difícil, porque são muitos pedintes. Alguém já vivenciou isso? Alguém já vivenciou isso, irmãos, ali na Samambaia Norte? Você fica assim, você não consegue nem conversar. Você sai para lanchar e você quer ter um momento de mesa, conversar com as pessoas, mas toda hora vem uma pessoa pedir. E sabe o que me faz doar e ofertar? Quando eu não tenho, eu não dou, irmãos. Porque às vezes, agora eles pedem até Pix, né? Tá atual a coisa, até cartão, ó. Tá bem atual o negócio, entendeu, irmãos? Mas você fica assim, irmãos, eu fico assim, será que não foi o Senhor que veio aqui? Porque às vezes, irmãos, é o Senhor que está vindo nos pedir algo e a gente, ó, a gente fecha a nossa mão. Então, cuidado, muito cuidado, porque pode ser o Senhor te visitando. Amém? A terceira lição é porque o pão é de cada dia. A expressão cada dia significa que as necessidades são diárias. Significa necessidades diárias da pessoa. E a gente precisa fazer essa oração diariamente, porque muitas vezes adiamos nossa obediência e retemos o pão, irmãos. Nós retemos o pão e deixamos de ajudar o próximo por falta de fé. De falar, todo dia eu ajudo, hoje eu não vou ajudar não. Todo dia a pessoa me pede, hoje, não, cansei. Quem nunca, né, irmão? Só eu? Nossa, lá vem de novo essa pessoa. Não é, irmãos? Então, olha só, por que é o pão, por que é necessidade diária, né? Então, o que a gente aprende com essa atitude? Olha só, a pessoa que às vezes por falta de fé, ela retém e deixa de ajudar, a gente vê nessa atitude dois problemas. Primeiro, quem deixa de ajudar por falta de fé, quem retém por falta de fé, dois problemas. Olha só, o primeiro, ansiedade. Ansiedade. O que é ansiedade? É o desejo por ter coisas. Não vai me faltar. Vai me faltar, então não vou dar. E o segundo é a insegurança, que é o desejo por acumular coisas. Eu vou guardar, porque senão amanhã vai me faltar. Amanhã vai me faltar. Então eu preciso guardar. Se eu tirar hoje, vai faltar amanhã. Quem pensa assim, irmãos, quem pensa e faz assim, não entendeu que o pão é nosso e é para suprir nossas necessidades diárias. Quando o povo de Israel saiu do Egito a caminho da terra prometida, no deserto, eles tiveram o quê? Fome. E Deus enviou o que do céu? O maná. Lá no Êxodo 14 fala sobre isso. E vinha provisão diária. Deus mandava todo dia o povo recolher uma porção. Era uma porção diária. Somente na sexta-feira que o povo podia pegar 2 porções. Porque o sábado era o dia do descanso. O sábado ninguém podia trabalhar. Então o povo pegava 2 porções na sexta para se alimentarem no sábado. Porque sábado era o dia do descanso. Só que a Bíblia diz que teve pessoas que pegaram o maná para mais dias. Tipo assim, hoje é quinta-feira, a pessoa ia lá e pegava e guardava. Era um alimento diário, né? E aí, sabe o que aconteceu, irmãos? O maná estragou.
o maná ficou cheio de bicho. O maná apodreceu. Existem pessoas que valorizam muito o guardar e por isso tem alimentos na sua geladeira estragando. Coloquei a mão na cintura. Pois é, irmãos. Aí você olha para a fruteira, as frutas estão estragando. Aí você abre o seu armário, tem alimentos vencidos. Porque você está guardando, porque você está retendo. Alguém entendeu? Tem pessoas que tumultuam roupas. Tem roupas de 1900 antigamente. Não, um dia a moda vai voltar. Vai ser bobo. Tipo assim, não, essa moda vai voltar, ou senão assim, eu vou emagrecer. Deixa para cada dia. Irmãos, quer ver? Quando meu filho tem 21 anos, quando ele tinha um aninho, eu usava calça assim, ó, folgadinha. Depois acabou isso. As calças, eu dei fim em todas. Agora voltou, Deus me deu condições para comprar a calça. Então é sobre isso, não está usando, passa para diante. Tem pessoas que precisam. Não, mas está novinha, tu quer dar coisa velha? É miserável. Gosta de receber coisa boa, mas quer dar coisa ruim. Quem é tu? Comece a oferecer coisas boas para as pessoas. Pare de guardar, pare de reter. E olha só, a lição do maná é a lição do Pai Nosso. É o pão do Senhor de cada dia. Precisamos entender que Salmo 127, versículo 2, diz que quando estamos dormindo, Deus está trabalhando por nós. Deus te abençoe quando você está dormindo. E no Salmo 121, versículo 4 e 5, diz que Ele é o guarda de Israel. E o guarda de Israel não dorme. Ele não dormita. Ele está de dia e de noite te guardando, te protegendo. Ele está à sua direita. Ele é o nosso Pai. Ele supre todas as nossas necessidades. E nesses dias, eu declaro que Ele vai suprir as suas necessidades. Sabe por quê, irmãos? Porque essa palavra não é palavra de bispo Deuseni, é palavra de Deus, e Ele vela por cumprir a sua palavra. Eu declaro portas abertas para você que está desempregado. Eu declaro em nome de Jesus que não haverá em nosso meio um endividado sequer, querido, porque Deus há de prover para você em nome de Jesus. Deus vai abrir portas excelentes. Você que crê, levanta sua mão e toma posse. Fala: Deus, eu recebo essa porta. É para mim, Senhor, eu recebo em nome de Jesus, porque a porta que Deus abre, ninguém fecha. Entenderam, irmãos? Então se apropria disso em nome de Jesus, porque o meu Deus em glória, segundo a sua riqueza, há de suprir todas as nossas necessidades. Filipenses 4,19 diz isso. O meu Deus em glória, segundo a sua riqueza, Ele vai suprir todas. Algumas? 2, 3, 1. Todas as vossas necessidades. Ei, o povo não entendeu não, só você, Lígia. Todas as vossas necessidades serão supridas. Sabe o que é isso? Está necessitando de cura. Deus vai te curar. Está necessitando de alimentos? Deus vai prover. Está necessitando de portas abertas? Deus vai abrir. Todas as suas necessidades serão supridas em glória por Cristo Jesus. Agora tem uma coisa, irmãos. Isso não significa que você deve se acomodar na ociosidade e na preguiça. Ah, bispa, mas já que Deus vai suprir, eu vou deitar na rede da negligência e sentar na cadeira da preguiça.
Não, irmãos. 1000 vezes não. Provérbios 6:6 diz: vai ter com a formiga, ó preguiçoso. Deixa aqui Provérbios 6:9 aqui na tela, por favor. 6:9. Infelizmente, irmãos, tem pessoas que confundem tudo e pensam que vão pedir o pão nosso e o pão virá como maná no deserto. Deus vai mandar um saquinho de dinheiro do céu para mim. Não vai. 2 Tessalonicenses 3:10b, na parte B, diz: se alguém não quiser trabalhar, também não coma. Simples assim. Vira para o seu irmão e fala assim: se você não quiser trabalhar, queridinho, também não coma. Está achando o quê? Quando oramos o pão nosso de cada dia nos dai hoje, significa dependência e não comodismo ou preguiça. Pois quem abre portas é quem, irmãos? E é Ele que provê, é Ele que te sustenta. Mateus 6:25-26. Quem vai ler aí para mim? 6:25-26. Lê aí, pastora. Lê aí, André, para mim, por favor. 6:25-26, meninos. Portanto vos afirmo, não andeis preocupados com a vossa própria vida, quanto ao que haveis de comer ou beber, nem pelo vosso corpo, quanto ao que haveis de vestir. Não é a vida mais do que o alimento, e o corpo mais do que as roupas? Contemplai as aves do céu, não semeiam, não colhem, nem armazenam em celeiros, contudo o vosso Pai Celestial as sustenta. Não tendes vós muito mais valor do que as aves? Entenderam, irmãos? Olha só, até aqui o que eu falei para vocês? Até aqui, irmãos, eu falei sobre o pão como necessidade física diária, sobre a importância de nós compartilharmos com o nosso próximo, e sobre a importância de não nos tornarmos um ócio, um preguiçoso. E para fechar, eu quero falar sobre o pão que supre a necessidade emocional e espiritual. João 6, André, você vai ler para mim com muito amor. Tu vai ler aí, pastora, para mim. João 6, versículo de 48 a 58, e seguido. Eita. Ó, irmãos, eu amo isso aí. 6, 48 a 58, cadê, meninos? João 6, 48 a 58. Gente, peraí, gente. Gente, dá uma salva de palmas para esse versículo aí. Mais forte, gente. É Jesus. Lindo, maravilhoso. Glória. Eu amo Jesus. Vai, leia, pastora. Eu sou o pão da vida. Vossos pais comeram maná no deserto e estão mortos. Este é o pão que desce do céu, para que todo o que dele comer não morra. Até o 58. Eu sou o pão vivo que desceu do céu. Se alguém comer deste pão, viverá eternamente. E o pão que deverei dar pela vida do mundo é a minha carne. Houve então grande discussão entre os judeus e esbravejavam uns com os outros: como pode este homem dar-nos a comer a sua própria carne? Então Jesus advertiu: em verdade vos afirmo, se não comerdes a carne do Filho do Homem e não beberdes do seu sangue, não tereis a vida dentro de vós. Todo aquele que comer a minha carne e beber do meu sangue tem vida eterna, e eu os ressuscitarei no último dia. Pois a minha carne é verdadeira comida e meu sangue é a verdadeira bebida. Aquele que come a minha carne e bebe do meu sangue permanece em mim e eu nele. Assim como o Pai que vive me enviou e eu vivo por causa do Pai, assim aquele que se alimenta de mim viverá por minha causa. Este é o pão que desceu do céu, de modo algum comparável ao maná comido por vossos pais, que agora estão mortos. Aquele que comer deste pão viverá para sempre. Aleluia! Querido, esse é tremendo isso aí. Nesse texto Jesus afirmou: eu sou o pão da vida, que veio para dar vida para você, irmãos. Jesus, ele veio, significa que Jesus é para nossa alma o que o pão é para o nosso corpo. Assim como o pão alimenta o organismo físico, Jesus Cristo é quem satisfaz a alma e o espírito
daqueles que acreditam nele. O pão nosso de cada dia também representa se alimentar de Jesus. Pois assim como o pão é um alimento necessário para o nosso físico, Cristo é essencial para termos a vida eterna. Cristo é essencial para termos a vida eterna. Alguém está entendendo o que eu estou dizendo, irmãos? Jesus não é um luxo, irmãos, que somente os ricos ou alguns podem ter. Jesus é o pão sem o qual eu e você não podemos viver. Assim como o pão, queridos, é acessível a todas as faixas etárias e a todos os tipos de pessoas, Jesus é simplesmente acessível a todos, aos jovens, velhos, crianças, ricos, pobres, fracos, fortes, homens, mulheres, pequenos, grandes, saudáveis, doentes. Jesus é acessível a todos. E assim, querido, como devemos ser generosos em partilhar o pão físico, muito mais devemos ser generosos em partilhar Jesus a todos que nos cercam. Jesus é esse alimento que deve ser absolvido e repartido em fartura. E para fechar, querido, eu quero falar sobre essa importância de comermos o pão juntos. De comermos esse pão aqui, irmãos, olhe para cá. Esse pão que é a Santa Ceia do Senhor. Sobre a importância que é partilharmos da Santa Ceia, do pão. Porque Jesus é esse alimento abundante que deve ser absolvido e deve ser repartido com fartura. E eu queria que vocês colocassem aí, meninos, João 6, versículo 51. Leia aí para mim, André, o 51. Olha o que diz, irmãos. Eu sou o pão vivo que desceu do céu. Se alguém comer deste pão, viverá eternamente. E o pão que deverei dar pela vida do mundo é a minha carne. Vida eterna, irmãos. Vida eterna. Agora coloca o 53 aí, galera. 53. Pode ler, André, o 53. 6:53. Então Jesus os advertiu: em verdade vos afirmo, se não comerdes a carne do Filho do Homem e não beberdes o seu sangue, não tereis a vida eterna dentro de vós. Entenderam, irmãos? Jesus estava falando desse momento que viveríamos em sua memória após sua morte e ressurreição. Ele estava falando, queridos, da Santa Ceia, do momento de comunhão, desse momento de intimidade, desse momento de renovação de aliança que viveríamos com Ele e como igreja. Muitos, diante do discurso de Jesus aqui em João capítulo 6, a partir do versículo 48, muitos retrocederam, muitos deixaram Jesus, não entenderam nada. Eles retrocederam por pensar que teriam que comer da carne física de Jesus e de beber do seu sangue. Mas hoje, irmãos, muitos retrocedem por não suportarem a ideia de ter que partilhar o seu pão diário. Tem pessoas que não querem servir Jesus porque não querem dividir o que tem. Queridos, eu e você somos privilegiados por termos nosso entendimento aberto. Somos privilegiados por podermos participar da Santa Ceia e podermos comer deste pão e bebermos deste cálice que representam a vida eterna. Porque nós cremos em Jesus e dele nos alimentamos. Cremos que por suas feridas fomos sarados. Cremos que o castigo que nos traz a paz estava sobre ele. Cremos que por suas chagas nós fomos sarados. E nós participaremos, queridos, da Santa Ceia com entendimento. Eu declaro que essa Santa Ceia será profética. Porque assim como o Pai
que vive enviou a Cristo, e Cristo viveu por causa do Pai. Nós, eu e você, igreja, que nos alimentamos de Jesus, que vamos nos alimentar hoje da Santa Ceia, do corpo e do sangue de Cristo, nós viveremos também por causa dele. Se coloque em pé, querido, com entendimento, em nome de Jesus. Levante a sua mão e comece a declarar: Jesus, o Senhor é o pão vivo. Tu és o pão da vida. Tu és o pão vivo que desceu do céu. E com entendimento, Senhor, eu quero me alimentar hoje. Eu quero participar, Senhor, dessa Santa Ceia com entendimento. Eu quero partilhar, Jesus, com meu irmão. Queridos, eu ia passar aqui para o bispo, mas eu quero fazer algo que o Senhor está colocando no meu coração. Você vai, quando o bispo liberar aqui a Santa Ceia, você vai pegar a sua Santa Ceia e você vai em alguém aqui, não alguém que está do seu lado, que você conhece, mas você vai sair do seu lugar e você vai trocar a sua Santa Ceia, e você vai marcar essa pessoa no seu coração, porque você vai orar por essa pessoa, e você vai se disponibilizar para ser um canal de Deus, um canal de bênçãos na vida dessa pessoa. Eu acredito que o Espírito Santo vai te direcionar para a pessoa certa, porque, irmãos, Deus quer que a gente partilhe da mesma dor. Irmãos, um pastor somente, ele não consegue atender todas as necessidades da igreja, mas você, irmãos, como igreja, você pode ir até o seu irmão e participar dessa Santa Ceia profética, se disponibilizando e falando para o teu irmão: eu quero ser uma bênção na tua vida. E você vai trocar o seu cálice com o seu irmão, em nome de Jesus.